agora. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Como é bom saber que Deus é o Deus da graça e da paz. Neste momento, eu convido a todos a cantar conosco. Quando Deus fizer chamada, eu creio que todo mundo aqui quer estar respondendo, então vou pedir que todos cantem. Não é um hino tão desconhecido assim, eu creio que vocês conhecem, a letra vai passar e vamos cantar com alegria. Deus fizer chamada para os santos Deus reunir, estaremos lá perante o lindo mar. Quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir, que feliz reunião seremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo envia os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando o anjo do Senhor disser que o tempo não há mais e a feliz eternidade começar, e passados para sempre desta vida os tristes ais, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo envia os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando as harpas ressoarem pela abóbada sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantamos em festim, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando em Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Amém. Com esse espírito de que nós iremos para o céu, porque nós estamos aqui nos preparando para isso. É um processo, nós dependemos da graça de Deus, mas precisamos ter em mente que a qualquer momento Jesus pode nos chamar. E precisamos responder: eis-nos prontos. O hino 299.
comigo padecer, e acordando responderão: eis-nos prontos a morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais a Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Quando virmos ondas negras de tristeza sobre nós, eis-nos prontos a seguir-te, ergueremos nossa voz. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais a Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Muito em breve, quando ao mundo nosso Mestre regressar, diremos: eis-nos prontos para irmos para o lar. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais a Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Provai e vede. História de hoje: sementes que salvam. Esse é meu marido Roberto. Ele decidiu aproveitar um terreno baldio que fica perto da nossa casa para plantar verduras e fazer uma pequena horta. A horta que meu marido plantou deu certo e todos os dias o ajudávamos na plantação de quiabos, tirando o mato e fazendo algumas colheitas. O tempo passou, os quiabos foram colhidos e agora eu e minha filha estamos colhendo as vagens secas com o objetivo de separar as sementes para fazer uma nova plantação. Naquele momento, uma senhora se aproximou e nos fez um pedido. Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com a senhora? Você podia me arrumar uma sementinha de quiabo? De quanto a senhora precisa? Umas 3. Posso sim arrumar. Eu tô indo ali, aí na volta eu pego com você, pode ser? Pode sim. Quando a senhora voltar, vem nessa casa aqui ao lado, pode bater no portão e me chamar que eu venho para te atender, tá bom? Você é evangélica? Sou adventista, graças a Deus. Adventista guarda o sábado? Isso mesmo. Ah, tá, obrigada, tchau. Por nada.
Mamãe, a senhora não achou esquisito ela vindo aqui pedir uma semente de quiabo? Não, não achei nada esquisito. Ela só queria algumas sementinhas. Mas o que eu achei mais esquisito é que ela perguntou sobre o sábado. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem a verdade e estão em busca dela. Pode ser que aquela senhora seja uma dessas. E hoje nós podemos talvez ajudar aquela senhora. Quando ela voltar, vamos oferecer um estudo bíblico? Vamos, mamãe. Você vai me ajudar nessa, né? Vamos. Então tá bom, garotinha, é isso mesmo. Nós temos que ajudar as pessoas para Jesus voltar logo, né, mamãe? Isso mesmo. Fiquei muito feliz com você, hein? Tá muito esperta. Obrigada. Sabe por que eu te perguntei sobre o sábado? Que eu tenho lido na palavra de Deus que o sábado é um dos 10 mandamentos. Como vocês guardam o sábado na sua igreja? A Bíblia diz que o sábado inicia no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. E nesse período, esse dia não é nosso. Esse dia é o dia do Senhor. Mas para você conhecer melhor esse assunto, é interessante que você faça um estudo bíblico. E eu tenho o prazer de fazer esse estudo bíblico com você. Você aceitaria? Claro que eu aceito. Então vamos marcar. Nós vamos na sua casa, vamos estudar a palavra do Senhor com você, vamos orar com você e sua família e você vai aprender mais sobre Jesus. Tudo bem? Tudo bem. Nós percebemos que a dona Adenir estava muito interessada em estudar a Bíblia. No início, começamos a tratar dos temas que mais a afligiam e passávamos horas estudando os temas das lições, orando e meditando na palavra de Deus. Nós a presenteamos com um aparelho de DVD para que ela pudesse acompanhar a série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves. O tempo passou e chegamos a um momento decisivo do estudo bíblico na casa de Dona Adenir. Naquele dia que eu te encontrei na plantação de quiabo, eu estava muito angustiada, precisando de uma amiga, de uma palavra de conforto, de carinho, e você apareceu. Apesar de eu ser evangélica há muitos anos, eu sabia muito pouco da palavra de Deus. E quando eu conheci vocês, vocês me ensinaram a respeito do sábado, alimentação saudável, e isso foi muito bom para mim. Foi uma alegria para todos nós ver que o Evangelho estava transformando a vida daquela senhora e que o dia do seu batismo estava muito próximo. Como ministro do Evangelho, nesta hora, eu a batizo, em nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Amém. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração.
Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nesse teu santo dia, teus filhos vêm à tua casa, primeiramente para depositarem os seus corações e as suas mentes diante de ti. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, aceitar também essas ofertas, os dízimos como demonstração de obediência à tua palavra e a oferta como uma demonstração de amor e carinho por tudo que o Senhor faz por nós. Abençoa-os para que eles possam ser empregados na pregação do teu Evangelho. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvor ao nosso Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé e juntos cantarmos o número 11 do nosso hinário, Deus de Abrão louvai. Feliz sábado, irmãos.
Antes da oração, nós, como de costume, nós temos a oportunidade de trazer ao altar do Senhor os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Ainda com esse espírito, convido a todos, aqueles que puderem, que se coloquem de joelhos para que possamos fazer oração ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em primeiro lugar queremos render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a Ti, porque nós reconhecemos somente a Ti como Deus grandioso, supremo, Deus de amor e de misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos desse sábado maravilhoso na Tua presença, porque nós podemos estar aqui para glorificar o Teu nome. Muito obrigado porque a presença do Espírito Santo se faz no nosso meio. Te pedimos, meu Deus, que esse mesmo Espírito Santo possa preparar os nossos corações para a mensagem dessa manhã. Abençoe também, Senhor, as pessoas que colocaram os pedidos aqui, aquelas que não vieram, que têm os pedidos nos seus corações. Que o Teu Santo e bom Espírito possam estar abençoando essas pessoas e fazendo a Tua vontade. Essas são as bênçãos que nós Te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, vinde a Jesus, vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, vinde a Jesus, vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, vinde a Jesus.
Como é bom estarmos na casa do Senhor, não é verdade? Neste momento, nós temos uma história muito bonita. Em Romanos 12, 2. Se o papai e a mamãe quiserem ler para vocês mais tarde, vai ser muito bom para que possamos meditar nesse versículo no momento do culto familiar. Tá bom? Ou à noite, antes de vocês dormirem, ou pela manhã, assim que vocês despertarem. É um versículo muito bonito que nos diz assim, em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. É muito bom que nós façamos a vontade de Deus. Então, a nossa história de hoje nos conta de um senhor que tinha uma fazenda. E na fazenda, ele plantava muitas uvas. Na fazenda, ele plantava muitas uvas. E cuidava daquelas uvas com muito carinho, porque eles dependiam das uvas. Eles vendiam as uvas para fazerem suco e com o dinheiro compravam o alimento. Então, o que aquele senhor fez? Ele chamou os 2 filhos e disse para eles, para o mais velho, ele falou o seguinte: olha, eu preciso que você me ajude a cuidar das parreiras de uva. Temos muitas uvas e preciso de sua ajuda. Aí o filho falou, tá bom, eu vou. E saiu de perto do pai. Aí o pai chamou o outro filho, o segundo, e disse, filho, eu preciso que você vá a cuidar das uvas. Aí o filho falou, olha, eu não estou com vontade de ir hoje trabalhar. Eu não estou com vontade de ir hoje cortar uvas. Aí o pai ficou assim, como que você fala dessa forma comigo? O pai pensou, ficou cabisbaixo, pegou as ferramentas e foi. Olha só como são as parreiras de uva. Alguns de vocês já foram em plantação de uva, não foram? Buscar uva com o papai e a mamãe? Foram, eu sei que vocês foram, alguns foram. Então é muito bonita. Olha aqui, cada uva mais linda que a outra. Estão vendo? Sim. Não, olha aí atrás. Dá para ver? Dá, né? Então, o mais velho saiu, foi caminhando. E o mais novo pensou um pouco. Meu pai pediu ajuda. E eu falei que eu não iria ajudá-lo. Mas isso, ele ficou pensando, como não poderia ajudar meu pai? Sabe o que ele fez? Pegou a sua tesoura e foi ajudar o papai a colher as uvas. Agora eu pergunto para vocês, quem que obedeceu o papai? Quem atendeu o pedido do papai? Foi o primeiro filho? Foi o primeiro? Ou foi o segundo filho? O que foi ajudar o papai ou o que saiu, falou que iria e não foi? O segundo? O segundo, João? Muito bem, vocês estão de parabéns. Foi o segundo filho que falou que não iria, mas ficou pensando no pedido do papai.
e foi ajudá-lo. E o primeiro falou que ia e não foi. Então, crianças, pensamos muito no pedido do Papai do Céu. Quando Ele pede que entreguemos os nossos corações a Ele, vamos entregar o nosso coração de verdade. Quando tivermos que nos arrumar para vir para a igreja, mesmo que não tenhamos vontade, vamos nos arrumar e vir para a igreja. E quando a mamãe falar, arruma suas coisas, pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição, que nós já estamos indo para a escola sabatina, estamos indo à igreja. Nós devemos atender o pedido da mamãe, pegar de verdade a Bíblia e a lição e se trocar e falar, mamãe, estamos prontos para ir à igreja. Tá bom? Porque vocês fazendo assim, vocês estão atendendo o pedido do Papai do Céu também, de vir à casa do Senhor para louvar ao nosso Criador. Ok? Então agora vamos fazer uma oraçãozinha? Vamos? Vamos fechar os nossos olhos para orarmos? Você quer fazer oração? Ok, pode vir. Deixa ele passar. Vem aqui contigo. Vamos fechar os olhinhos? Vamos todos com os olhinhos fechados, tá bom? Querido Papai do Céu. Querido Papai do Céu. Muito obrigada. Obrigada. Por o dia de hoje. Pelo dia de hoje. E nos abençoe. Nos abençoe. Para que possamos estar aqui. Para você estar aqui. Todos os sábados. Todos os sábados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos pegar a pastinha devagar e vamos sentar ao lado da mamãe e do papai, tá bom? Devagar. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinda Jesus, vinda Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinda Jesus, vinda Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Dos pequenos é o reino dos céus. Bom dia, feliz sábado para todos. Vou cantar uma música que gostei muito. Se chama Cristo, para a honra e glória de Deus.
amigo e bom irmão. O Pai da eternidade é Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Esse nome eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz paz, Cristo. Oh, Cristo, a estrela da manhã, luz que mira e faz. Cristo, a água e o pão, príncipe da paz. Deus forte e conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Esse nome eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Esse nome eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz paz, Cristo. Cristo. Ó Jesus Cristo. Amém. Uma vez mais, feliz sábado a todos, família de Deus. Que bom que você está aqui hoje. Hoje de manhã, quando a gente saiu pro culto das 7, eu vi que a temperatura estava menos de 40. Eu pensei, o meu povo vai ter que se agasalhar um pouco mais hoje, né? Está só começando
é o princípio do frio. Não vou falar o princípio das dores, mas para aqueles que têm reumatismo, não é? Mas aí vem chegando as baixas temperaturas. Mas que bom que isso não nos desanima. Aqui estamos para a honra e glória de Deus, para juntos buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Nessa semana eu recebi algumas notícias do Brasil. O pastor Carlos Reis, que já começou... ele amou muito vocês, ama muito vocês. E já começou a sessão de químio, né? Tinha feito rádio, agora começou com a sessão de químio. Então peço que vocês continuem orando por ele. Mas uma semana e pouco atrás, depois que terminou a semana de oração, nós fomos, na outra terça-feira, lá na casa de Guilherme Miller, né? E uma notícia boa é que dessa vez eu não errei o caminho. Mas notem bem, não foi só eu que errei o caminho, tem mais gente aqui que uma vez errou o caminho. Porque até hoje eu virei provérbios em alguns lugares. Pastor, cuidado que o pastor se perde, né? Mas chegamos bem com o pastor Carlos ali, e foi uma bênção ter estado ali. Chegamos à tardinha. Nós estávamos indo para lá, recebemos uma notícia um pouquinho desagradável. A gente falou bastante, ele falou do outro pastor, amigo da gente, pastor Genival. Nós estávamos indo para lá e recebemos a notícia, acho que foi passada pela Letícia, e minha esposa pegou que o pastor Genival estava na UTI. E uma coisa tão, não é simples, que quebrou, acho que o calcanhar, e colocou uns pinos, e depois foi voltar para fazer o curativo, para revisão, para tirar os pinos, aí deu como uma parada cardíaca. E ele ficou na UTI até essa semana. E eu dei graças a Deus que recebi notícia dele mesmo. Até então eu vinha falando com a esposa, mas aí ontem recebi a notícia dele mesmo, Letícia e João da Mata, escrevendo: eu já saí da UTI, já estou indo para casa, coloquei um marca-passo e está tudo bem, graças a Deus. Mas continuamos orando aí pela saúde dos pastores, não é? Nós queremos ler o que está em 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos orar novamente. Querido bondoso Deus, agora quando novamente vamos abrir a Tua Palavra, porque já abrimos durante o período da escola sabatina, desde quando chegamos aqui, já estivemos meditando sobre a Tua Palavra, e os hinos também foram cantados em louvores ao Teu nome, enaltecendo o Teu poder, a Tua graça. Mas agora, uma vez mais, ó Deus, pedimos que nos ilumine, para que ao lermos a Bíblia, a Tua Palavra, que é alimento para a nossa alma, que é luz para os nossos caminhos, possamos ser iluminados e que o nosso coração seja alcançado através do Teu Santo Espírito. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Clésia que... A Clésia... É isso mesmo? Alícia que louvou o nosso Deus. Muito obrigado. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. 1 Samuel capítulo 3. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. E se você for voltar um pouco mais atrás e ver como é que termina o livro dos Juízes, que está antes de Ruth, um pouquinho mais atrás,
Isso é, cada um fazia o que queria. Se eu achasse que desse jeito aqui tá bom, tá bom. Se eu achasse que de outro jeito tá bom, também tudo bem. Não tinha uma orientação certa, não tinha uma espécie de luz, e cada um decidiu o que fazer. E aí, sabe o que parece? Que naqueles dias, o que imperava era o relativismo. Já viram falar sobre isso? Sobre o relativismo? Tudo é relativo, a verdade não tem verdade absoluta, tudo é relativo. Depende do teu ponto de vista, depende da sua circunstância. Você faz o que melhor... Se a palavra do Senhor é rara. Se a palavra do Senhor é rara na minha casa, como é que fica a minha casa, minha situação? Isso é, se a leitura da Bíblia é escassa, se a palavra é rara, como fica o meu dia a dia? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Prezados, nós temos que meditar como está a palavra do Senhor na nossa vida. Como está a busca da palavra do Senhor. Nós que cremos, cremos. Mas como está a busca? Eu estava pensando esses dias, 11/11 de 2017. Pouquinho mais e o ano se encerra. Já é bom começar a fazer uma retrospectiva. Como foi esse ano na minha vida? Como foi a minha vida espiritual nesse ano? Como foi a minha busca das verdades divinas? A minha leitura da palavra de Deus foi satisfatória? Eu não sei como é que você faz. Se você faz o ano bíblico, como é convencional, e eu sempre repito para dar um incentivo, a lição da escola sabatina, lá em cima, na parte de cima, toda semana, tem ali em que parte está o ano bíblico, em que parte você deveria estar, se você estivesse seguindo ali a sugestão para você ler de 2 a 3 capítulos cada dia durante o ano. Eu não sei se você faz assim, segue por aí, ou se você faz diferente. Ou lê um livro que te gosta, ou que você gosta, lê o Novo Testamento, volta para o Velho Testamento, mas enfim. Está você satisfeito com o que você tem buscado, tem lido? Ainda falta um pouquinho para 31 de dezembro. Se você quiser ainda fazer uma tentativa de ler a Bíblia toda, é possível. Quem sabe alguém pensa, pastor, mas isso é tarefa, isso é homework? O que é isso? Não, minha gente, nós temos que buscar. Eu já falei para vocês, o pastor Feiraben, que já está falecido, ele fazia
a leitura bíblica, lia a Bíblia 2 vezes no ano. No primeiro mês, de janeiro, ele lia toda a Bíblia. Não me pergunte como, mas ele lia toda a Bíblia. Em um mês. Talvez de madrugada, lia. Depois ele terminava. Aí ele voltava de novo, a partir de fevereiro, por aí, meados de fevereiro, lendo pausadamente. Isso é 2 a 3 capítulos, meditando, orando, pedindo a orientação do Espírito Santo, e vai lendo, e terminava depois em dezembro. Minha gente, a luz da palavra de Deus deve iluminar a nossa vida sempre, cada vez mais. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesses dias, não é esse o assunto aqui, mas que queremos desenvolver nesta manhã, mas aqui diz que era rara. As visões não eram frequentes. E as visões era a maneira com que Deus se comunicava com o seu povo. Os profetas, Nabi, na língua original, Oroê. E o versículo 2 diz assim: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Uma paradinha mais aqui. Quem era Samuel? Lembrando, um pouco antes do nascimento do menino Samuel, do pequeno Samuel, o nome Samuel quer dizer, seu nome é Deus. Quem era a mãe de Samuel? Ana. Quem era o pai? Eucana. Mas tinha uma tal de Penina, não é? Que conturbava toda a situação. Era a outra esposa. E diga-se de passagem, prezados, que na Bíblia nós temos relatado algumas coisas que não deram certo, que não davam certo, que não era a vontade de Deus. Deus tolerava, mas não era a vontade de Deus. A poligamia, bigamia, nunca foi da vontade de Deus. E nós temos vários relatos em que não dava certo a situação mesmo, não é? Sempre havia conflitos, ciúmes, problemas, intrigas, brigas e assim por diante. E essa era a situação. E Ana orava, porque a sua rival tinha crianças e ela não tinha. E a Bíblia nos relata no capítulo 1 do livro de Samuel a angústia de Ana, as orações que ela fazia, o choro, as lágrimas derramadas, e parecia que Deus não a ouvia. Parecia. Mas, prezados, Deus sempre nos ouve. E nós sempre temos que nos lembrar que Deus, Ele responde às nossas orações de 3 maneiras que você já sabe. Às vezes Deus responde rapidamente, e você pediu e logo a resposta vem. Como está relatado na Bíblia que o profeta Daniel estava orando em certa ocasião, antes às vezes de terminar a oração, já tem a resposta. Mas às vezes Deus, Ele diz para você e para mim, não é o momento ainda. Tenha paciência, espere um pouco mais. No devido momento, no melhor tempo, no meu tempo, no tempo de Deus, você receberá melhor do que você tem pedido. Amém? Vocês temos que ter paciência. E nós, seres humanos, somos assim, imediatistas, não é? Eu quero agora, não é? E a gente brinca, às vezes, é igual o pastel de feira, lá no Brasil, não é? Eu quero de queijo, tira lá e pronto, faz na hora e já saio. E a gente quer as coisas assim, rápidas. Mas muitas vezes a lição da espera
ela deve ser aprendida por cada um de nós. E às vezes a gente fica pensando, por que esperar? Só Deus sabe. E a outra maneira de Deus responder às nossas orações, ou alguma oração que a gente faça, é simplesmente, e isso é duro para nós, não. Quem gosta de receber o não? Ninguém gosta, não é? Principalmente se a gente não vê com os olhos de Deus. Principalmente se a gente não vê o futuro como Deus vê. Quando a gente recebe o não, a gente às vezes fica abalado. Mas, se todas as nossas petições, dessa mente infinita que nós temos, dessa capacidade intelectual que nós pensamos que é grande, mas é pequena diante da capacidade intelectual de Deus, que é sábio, é o dono da sabedoria, se todas as nossas orações fossem atendidas como nós queremos, quem sabe muitos de nós aqui não mais estaríamos. Já estaríamos sepultados. Essa é a verdade. Ela não sabia se ela receberia ou não, mas ela continuava a orar, e a Bíblia nos diz que nós devemos ser constantes na oração, perseverantes na oração, e ela orava de todo o coração a tal ponto de ser confundida. O sacerdote Eli a viu ali orando e mexendo os lábios e falando ali na casa de Deus, e ele pensou, essa senhora bebeu uma cachaça brava, não é? Está bêbada, na casa de Deus. Ela estava orando, e o sacerdote, ela não está bem. E o sacerdote ainda lhe deu uma repreensão. Não é? Como nós seres humanos às vezes nos equivocamos, devemos tomar cuidado com os nossos julgamentos, não é? Porque Eli estava redondamente enganado. Aquela senhora tinha o seu coração partido, e orava, e orava, e orava. E graças a Deus, a resposta veio. Nasceu o pequeno Samuel. E um fato curioso, e é mais o tema desta manhã, a entrega de Ana, do menino a Deus. Ela tinha feito um propósito. Se eu realmente tiver uma criança, um menino, ele não ficará comigo. Apesar de ser a coisa que eu mais quero. O meu sonho, o sonho da minha vida, é ter essa criança. Essa criança deve ficar no templo para servir ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu almejava, eu vou entregar ao Senhor. E a Bíblia diz que ela assim cumpriu a sua promessa. No versículo 28 do capítulo 1 diz assim, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Eu quero lembrar, queridos, que não que temos que deixar os nossos filhos na igreja, servindo como o pequeno Samuel, mas os nossos filhos devem ser do Senhor. Nós temos que entregá-los aos cuidados do Senhor. Não só no momento da dedicação, como fazemos aqui, como vocês estão acostumados a ver, mas no altar da nossa casa, entregar os nossos filhos ao Senhor cada manhã. Eles devem sentir-se ali na presença de Deus na nossa casa. E eu estou falando do culto familiar. Eu estou falando da leitura de uma maneira simples, infantil com eles que devemos ter cada manhã, do hininho que eles gostam, do versículo que eles devem ler. Eu estou falando do culto familiar. E mais uma vez eu digo, o ano está acabando, mas ainda há tempo
se você não tem, há tempo de você fazer o seu culto familiar. Entregar os seus filhos, o seu filho aos cuidados do Senhor. Para que ele cresça e se desenvolva como Deus quer que ele se desenvolva. E um mundo de tantos desafios. Um mundo de inversão de valores. Onde o que antigamente era certo, hoje é errado. E o que antigamente era errado, hoje ficou sendo o que vem a ser certo. Hoje nós vivemos numa inversão de valores. E as nossas crianças vão crescendo nessa situação, nesse ambiente de inversão de valores. E os meios de comunicações, eles fazem culto matutino às vezes, mais do que fazemos na nossa casa. A divulgação, a internet, eles estão bombardeando. E nós, de maneira acanhada, mirrada, fazemos, quem sabe, uma coisinha aqui, outra ali, pensando que podemos dessa maneira concorrer com os meios de comunicação. Prezados, só a misericórdia de Deus. E a nossa entrega, e a nossa busca, e o nosso zelo, e o nosso melhor. Continuando aqui, a Bíblia diz: o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. E esse respondeu: eis-me aqui. E nós conhecemos a história. Correu a Eli. Eli que era o seu professor, Eli que era o seu instrutor, Eli que era o sacerdote. Eu não sei se você sabe de que tribo era a família de Samuel. Qual era a tribo da família de Samuel? Também era da tribo dos levitas. É interessante que a Bíblia fala que eles eram da região de Efraim. E dá-nos a entender que eram descendentes de Efraim, efraimitas. Mas não eram. É que os levitas, a eles eram designados porções dentre outras tribos, e a família de Samuel lhe caiu a sorte viver nas montanhas de Efraim. Mas não eram da tribo, não eram da família de Efraim, eram da família dos levitas. Portanto, Eli também era. E Eli era o mestre, Eli era o seu ensinador, o seu professor. E o menino ali estava para aprender. E então, quando ele ouviu o seu nome, ele correu para o seu mestre, Eli, para responder ou para perguntar: o que você quer? Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-se. E ele se foi e se deitou. Você já deve ter ouvido que o nosso nome nos é familiar. Eu já mencionei que existem duas coisas que, no meio de um ruído muito grande, de um tremendo barulho, dizem que os seres humanos conseguem escutar. Por exemplo, se você está no meio de uma feira livre, aqui não tem, não sei quantos já foram em feiras livres. Eu lá em São Paulo ia naquelas feiras livres, e quando vou para lá eu gosto de ir nas feiras livres, né, que as coisas são mais baratas. Mas é um barulhão, minha gente, um grita laranja, banana, e fica aqui, cada um quer vender o seu material, e fica aquela bagunça, mais o pessoal falando também, mas é pura alegria, não é? Alguém disse que duas coisas você consegue identificar no meio de tanto barulho, mesmo em meio a tanto barulho. Quais são as duas coisas? Estão lembrados? As que eu já falei aqui. Primeiro é o quê? O nosso nome. Não é assim? É difícil a gente se equivocar, mesmo no meio do barulho, quando alguém fala o nosso nome. A gente escutou desde que nasceu, já está familiarizado. Falou Paulo, alguém falou meu nome. E a segunda coisa que se escuta no meio de muito barulho é quando cai uma moeda no chão. Tim!
Essas coisas são difíceis de não escutar. Samuel sabia que o seu nome tinha sido chamado. Ele voltou e se deitou, mas ele sabia que havia sido chamado. E o versículo 6 diz: tornou o Senhor a chamar Samuel, e esse levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, volta para a cama, volta a deitar. Quem sabe, já está tarde, era hora de criança estar dormindo, vai para a sua cama, eu não te chamei. Versículo 7 diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E vamos dar uma paradinha aqui. Eu estava escutando outro dia alguém comentando sobre esse episódio, essa parte da Bíblia, dizendo que, quem sabe, Eli deveria ter dado mais instruções a Samuel antes desse momento. Faltou passar alguns dados importantes no tocante ao chamado, a comunicação de Deus para com os profetas, para com os seres humanos. E alguém, usando essa parte, disse: às vezes nos falta comunicar melhor o caráter de Deus para aqueles mais novos, quem sabe para os nossos filhos. Versículo 7, versículo 8 diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Agora caiu a ficha de Eli, não é? E agora então ele diz: vai, deita de novo, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar, e novamente o menino se deitou. E agora, prezados, a Bíblia diz: então veio o Senhor, e ele esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Eu fico pensando que não deveria ser essa a nossa resposta para Deus: fala, que o teu servo ouve. Fala, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve quando eu sair para fazer algum passeio. Fala, Senhor, que o teu servo ouve quando eu for para o mall, para eu saber se é melhor comprar ou guardar meu dinheiro, melhor voltar para casa sem comprar nada. Fala, Senhor, que o teu servo ouve quando eu for ao supermercado, para realmente escolher o que é melhor para a minha saúde, para que eu possa fazer tudo para a honra e glória de Deus, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a honra e glória de Deus. Fala, que o teu servo ouve. Quando eu for para o trabalho, fala, que o teu servo ouve. Mesmo quando o boss amanheceu com o pé esquerdo, está nervoso, me trata mal. Mesmo quando os empregados que eu tenho não correspondem com o trabalho devido e ficam assim como que meio que encostados sem querer trabalhar, fala, que o teu servo ouve. Lá na escola, na hora da prova, ou antes da prova, não é? Diante da tentação, às vezes, de colar, não sei se aqui existe, só no Brasil que existe cola, ou aqui também existe, não sei. Eu estou acostumado com o Brasil, acho que aqui não tem cola, né? Estamos nos Estados Unidos, não tem cola. Mas fala, que o teu servo ouve.
da maneira como eu devo me apresentar como estudante. Fala que o teu servo ouve da maneira que eu devo o meu perfil diante da minha vizinhança, do meu vizindário. Qual é a minha contribuição aonde eu vivo? Se eu de repente mudasse de noite da minha casa e não desse nenhuma satisfação, desaparecesse, o que pensaria o meu vizinho? Será que ele pensaria, amém, graças a Deus, foi embora? Ou se ele ficaria chorando até, né? Mas que pena, eu perdi aquele vizinho. Fala que o teu servo ouve na maneira que eu devo viver. Prezados, e Deus falou com Samuel. E a mensagem foi uma mensagem terrível. Versículos 11 e 12. Disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei a cumprir, e cumprirei. E agora? Samuel tinha uma missão super desafiante. Como agiríamos nós diante de tal comunicação tão tétrica para com o profeta e a sua família, enfim, toda a nação? Era um momento difícil. Lembrando que nos dias de Samuel, eles tinham dois problemas. Naqueles dias do profeta Eli e de Samuel, o primeiro era as investidas contra eles dos filisteus, que os assolavam. Isso foi mais ou menos 1000 anos antes da vinda de Jesus, esse episódio, essa história. Porque no ano 934, mais ou menos, 932, a nação foi dividida ao meio. Mas depois, não é? Com a sucessão dos reis. Então, mais ou menos no ano 1000 isso estava passando. O primeiro problema eram os filisteus, os inimigos implacáveis, que queimavam as coisas deles, que roubavam as coisas deles. O segundo problema era a situação moral sacerdotal. Eram esses dois problemas que estavam acontecendo naqueles dias. E era justamente essa comunicação agora, principalmente com relação à família de Eli, que o pequeno Samuel recebe para administrar, para comunicar. Tão tenro em idade, tão jovem, ele tinha agora esse peso dessa responsabilidade de falar realmente a verdade, sem omitir absolutamente nada. Às vezes, nós temos que pedir a Deus forças e dizer o que tem que ser dito, claro, da melhor maneira possível, uma maneira com carinho, uma maneira com amor, mas ser direto e falar exatamente o que Deus quer que seja falado. Essa era a situação. E a partir daí, prezados, o pequeno Samuel, que quer dizer o nome é Deus, ele começa a desenvolver algumas funções. Ele começa a ser uma espécie de juiz. Ele sai do período dos juízes. E agora ele se torna também como uma espécie de juiz. Ele é também um profeta. E ele é também um sacerdote. E ele também faz parte do momento de teocracia, antes da monarquia. Tudo isso nas costas, ou sob a responsabilidade do pequeno Samuel. E a conversa não foi brincadeira. A Bíblia diz, nos versículos que se seguem: portanto jurei, versículo 14, a casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta, nem com
manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia fazer o quê? Relatar a visão a Eli. O que eu vou fazer? Como eu posso falar uma coisa dessa? Você por acaso já deu alguma notícia ruim para alguém? É terrível. É difícil. Eu me lembro, alguns anos atrás, não era essa espécie de notícia, mas era uma notícia ruim, uma notícia de falecimento. Era na ocasião do acampamento de verão, que lá antigamente era chamado acampamento de carnaval. A igreja, alguns jovens, fizeram um plano. Nós íamos fazer uma caminhada de 30 quilômetros. Cadê o Kleber? Não 30 milhas, 30 quilômetros. E era duro. E eu falei, eu vou. E fui. Era 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar, mas não ia ser num dia só. Mas uns 2 ou 3, 4 jovens resolveram fazer um outro programa. Mas não um programa da igreja. Vamos para tal lugar, eu conheço uma lagoa aí, é muito legal, vamos para lá e tal. E eles foram, a gente nem estava sabendo. E eu fiz essa caminhada de 30 quilômetros. Mas eu pensei, eu não vou ficar até eles iam ficar uns 2 dias ali, estava gostoso, e tinha muita coisa para se fazer, e meia natureza, eu vou voltar. Eu lembro que um amigo disse, mas você vai voltar sozinho? Eu disse, eu vou voltar, eu tenho que voltar. Me deu no coração de voltar, eu vou voltar. E esse rapaz, hoje é pastor, lá no Maranhão, Kaufmann, ele disse, eu vou voltar com você. Sabe que eu dei graças a Deus? Porque eu ia voltar sozinho 30 quilômetros, não é fácil não, ia passar parte da noite, né ali, né? Passar parte da noite caminhando sozinho, mas eu tinha que voltar e ele falou, não, se você vai eu vou também. E nós voltamos. E chegamos com os pés cheios de bolhas, cansados. Mas eu cheguei, recebi a notícia, fulano morreu afogado. O nome dele, inclusive, era Paulo, mesmo meu nome. E eu me lembro dele, às vezes a gente falava, conversava, era um rapaz muito alegre, muito sorridente. Havia se afogado nesse lugar que eles foram. Aí me avisaram, o pai e a mãe não sabiam. E eu, como pastor, tinha que avisar a mãe e o pai que o filho tinha morrido afogado. Gente, vocês não sabem como machuca falar isso para alguém. Como é duro demais. E eu me lembro que eu falei com a mãe, e a mãe, desesperada, aí fui até o serviço do pai, pedreiro, e eu vi aquele velho homem, gente, chorando copiosamente como criança. Havia perdido o filho que tanto amava. Apesar de dar más notícias, não é fácil. E Samuel, a Bíblia diz que ele temia, mas Eli chamou a Samuel e disse, Samuel, meu filho, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço que não encubras, assim Deus se faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que o Senhor falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, e o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Terminando aqui, 19, 21, disse, crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava
ali a Samuel. Prezados, nós vamos parando por aqui, mas eu quero lembrar de duas coisas, para você não esquecer. Às vezes tenho conversado com algumas pessoas, e algumas pessoas dizem, bom, às vezes a gente esquece, não é, do que é falado. Você pode esquecer de tudo que nós falamos aqui, mas duas coisas eu gostaria que você se lembrasse. Primeiro, houve a entrega de Ana. Entregou a sua vida e seu filho a Deus. Primeira entrega. Segundo, houve a entrega do próprio menino Samuel, que poderia ter sido rebelde e ter dito para sua mãe, olha, esse foi um contrato que você fez, eu não tenho nada a ver com isso. Se você me prometeu, acerte com Deus, eu não quero ficar. E hoje em dia, disse um escritor, um educador, uma das coisas que ele mais admira na educação dos pais aos filhos é como os pais obedecem os filhos. Samuel podia ter dito, olha, cada um escolhe o seu destino, mas Samuel viu que era melhor. Samuel divisou, percebeu que a sua mãe tinha tomado uma decisão oriunda do céu. Ele aceitou. E eu quero falar para você, filhos, também. Quando você ver que a decisão que está te sendo proposta é uma decisão do céu, não seja teimoso, não é? Não seja cabeça dura. Não fique emburrado. Não fique contrariado. Aceite. Porque a vontade de Deus deve ser atendida. Então a segunda coisa foi a entrega do pequeno Samuel, que se entregou totalmente a Deus. E as coisas se fizeram de maneira maravilhosa. Quando realmente há uma entrega a Deus de todo o nosso coração, se entregamos a Deus tudo melhor, do melhor, todo o melhor que nós temos, isso vai redundar em bênção sem medidas, porque Deus é o Deus, não se esqueçam, que entregou o melhor que Ele tinha para você e para mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu o seu único, nos deu o seu melhor. O que eu e você temos dado a Deus? Temos dado o nosso melhor? Às vezes damos um pouquinho, como que está difícil sair esse pouquinho, não é? Com tanto sacrifício a gente dá um pouquinho para Deus, mas o que Deus quer é nosso coração. Temos entregado verdadeiramente todo o nosso melhor, todo o nosso coração ao Senhor. E essa pergunta é retórica, mas é uma pergunta para você e para mim. Eu já cheguei no meu melhor, esse já foi o meu melhor, realmente já fiz o que pude, em função do amor de Deus para Deus, eu já fiz tudo o que eu podia, ou tem mais alguma coisinha que você e eu possamos fazer? Minha gente, se tem mais alguma coisa que você e eu podemos fazer para Deus, e não temos feito até agora, por motivo de força maior, motivo de força menor, roguemos a Deus nesse momento, Senhor, me faça ter o coração aberto, divino, me faça dar o meu melhor, entregar tudo a Ti. Tem alguém que quer pedir, fazer essa petição a Deus nesse momento? Gostaria que você ficasse em pé. Se tiver alguém que comigo quer fazer essa petição, Senhor, ajuda-me a entregar de uma vez por todas 100% do meu coração. 100%. 99% salvo é estar perdido. O que você acha? Salvo tem que ser 100%. 99% não é salvo. Então, a minha oração é, Senhor, eu quero estar 100% salvo.
100% o meu coração deve ser teu. Vamos orar. Querido bondoso Deus, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces as nossas lutas, os nossos desafios, as nossas limitações. Tu sabes o quão duro é algumas decisões que temos que tomar, mas são decisões importantes, ó Deus. E nesse momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos pedir a Deus, nos faça ter um coração semelhante ao Teu. Um coração dadivoso. Um coração que dá o melhor. Que possamos, ó Deus, através do Teu poder e da Tua graça, entregar 100% do nosso coração sem reservas. E assim estarmos prontos para irmos para o céu. Fique conosco, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e cantar o hino 295. Tudo entregarei. Tudo
sei que está um pouco longe, mas dia 31, como nós temos feito, nós vamos ter uma Santa Ceia aqui. Eu já estou falando desde já, porque nas próximas semanas eu vou estar aqui, mas não vou estar ocupando o púlpito. E depois nós saímos de viagem. Mas 31, nós teremos a Santa Ceia de dezembro. Obrigado, dezembro. E nós gostaríamos que realmente fizesse parte do seu plano, fazer parte, tomar essa Santa Ceia juntos aí, para encerrarmos o ano. Vamos orar. Querido bondoso Deus, a nossa gratidão a Ti, de todo o nosso coração, porque nos destes o melhor, o único Filho, Seu precioso Filho, para nos resgatar, para nos salvar. Ajuda-nos a seguir esse exemplo glorioso, que não venhamos a dar menos do que o que sabemos que temos que dar a Ti. Te pedimos a Deus, nesta manhã, que nos abençoe agora, ao sairmos para comer, conceda-nos saúde. Te rogamos a Deus que o Teu amor, então, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Teu Santo Espírito possa ser uma realidade na nossa vida, hoje e sempre. Amém.